Olá, tudo bem? Hoje vamos começar uma leitura comentada do livro Feng Shui Minguar, Poder das Direções Pessoais. Hoje eu vou começar com o prefácio, que é da professora Lúcia Helena Galvão, que ela fez para mim, eu agradeço bastante, foi um prefácio bem bonito aqui dela. Então a ideia é a gente ir lendo e comentando algumas coisas interessantes, ela tem umas reflexões bem legais aí que a gente vai ver. E eu tô querendo fazer do livro como um todo, né? E pegando trechos e lendo, comentando, né? Para o pessoal conhecer mais esse livro, né? E o conteúdo que é bem interessante. Esse aqui é o livro, né? Esse ano, 2023, a gente fez uma nova edição, né? Com a editora Viseu. Ficou bem legal aí, melhoramos a diagramação, algumas coisas interessantes aí. Bom, então vamos ao prefácio. A Lúcia Helena Galvão, ela diz aqui: confesso que eu não sabia quase nada sobre o Feng Shui Minguá, quando o amigo Eduardo Rosa, professor de Nova Acrópole de longa data, como eu, contou que havia escrito a respeito. Bom, esse Feng Shui Minguá é pouco conhecido realmente, né, no Brasil, né? Então ela não conhecia a maioria das pessoas, né? E eles conhecem realmente há muito tempo na Nova Acrópole, acho que em 1995. Quando entrei na Nova Acrópole, ela já era professora, inclusive, já estava acho que uns 4 anos lá, né? Mas lá a atividade é muito intensa, né? A gente tem muita atividade de tanto de estudo, né? Também como uma atividade comum de festas, trabalhos também, te ajuda a fazer a manutenção da escola, né? Então a gente muito tempo já ficamos juntos pintando parede, varrendo o chão, limpando locais assim. Então a gente se conhece bastante. O que eu conhecia era uma vaga definição do Feng Shui como técnica de harmonização de espaços. Mas o Feng Shui Minguá, pelo que entendi, ensina a conhecer, harmonizar espaços internos do ser humano aos externos do ambiente à sua volta, lançando mão da milenar sabedoria chinesa. E essa é uma das características, ela é muito perceptiva, né? E geralmente é isso, o Feng Shui Minguá também chama de Feng Shui pessoal, né, ou direções pessoais. Justamente que vai avaliar a energia individual da pessoa, as características dela, de acordo com o nascimento dela, tem um padrão, né? E ver essa relação individual com o espaço, principalmente as direções do campo magnético da Terra, né? Então, é basicamente isso mesmo. Ela continua. Bem, minha história pessoal sempre esteve mais ligada à administração do tempo do que do espaço. Depois de tantos anos de pesquisa sobre esse assunto, acabei por concluir que a dimensão temporal é enormemente elástica e sua extensão varia segundo a nossa possibilidade de aplicar consciência e vontade a ela. A gente sabe, né, o tempo, né, conforme a gente tenha mais maturidade, consciência, domínio, ele é muito elástico, a gente pode em um minuto fazer muitas coisas. E ao mesmo tempo, às vezes, num mês não fazer quase nada, né? Então depende muito dessa nossa capacidade interior, dessa sabedoria nossa de lidar com a vida, né? Já não creio, por exemplo, que um jovem de 20 e poucos anos necessariamente tenha mais possibilidade de agregar valor à trajetória da humanidade do que um senhor de 80 anos. Dependendo do grau e da intensidade de consciência destilado ao longo da vida e de quão bem afiada tem resultado a espada de sua vontade, este senhor octogenário pode render muito mais ao mundo em 5 anos de vida do que um jovem o fará em 50 anos. Com certeza, né? Essa espada da vontade, a espada é um símbolo da vontade, né? Um símbolo universal, né? Então, ou seja, se esse senhor adquiriu sabedoria na vida, né? Um dia esse senhor pode fazer toda a diferença, né? Pela sabedoria, pela intensidade que vive, como a gente falou antes. E às vezes é um jovem de 20 anos, mas que vive de uma maneira mecânica, sem sentido, né? 50 anos sem sentido vale muito menos do que um ano profundamente vivido plenamente, né? E com sabedoria, né? Há uma pesada dose de falsidade e crueldade em dizer aos idosos que eles já não têm tempo para fazer nada. Realmente. Percebo hoje o quão falacioso os julgamentos cotidianos sobre o quanto ainda temos pela frente. A gente sabe que na vida a quantidade é importante, né? Mas a qualidade é fundamental, né? Então a gente tem que estar muito mais atento
a qualificar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia, né, que é o tempo é uma energia, do que se preocupar em viver muito tempo, né? Claro que a gente vai sempre querer viver o máximo possível, né? O maior tempo possível, mas importa assim com a qualidade, com essa presença, isso faz toda a diferença, né? Continuando. Pois bem, há um ensinamento tradicional que preconiza que a manifestação da vida se dá sobre uma cruz de dois braços, a verticalidade do tempo e a horizontalidade do espaço. Essas seriam as duas dimensões da vida, né? Da manifestação, tempo e espaço. Né? Que tudo que a gente vai viver acontece dentro dessas duas dimensões aí. Né? Então, quanto mais a gente entende elas, vai saber viver com mais sabedoria. Né? Estamos todos presos a essa cruz, sem saber como manejá-la, e menos ainda como superá-la. O que o meu muito querido amigo Eduardo me permitiu perceber, através dessa sua obra, é que, da mesma maneira que aprendemos a manejar o tempo, livrando da inconsciência e da inércia, podemos manejar o espaço, livrando da desarmonia e da descontinuidade. Essa é bem profunda essa visão dela. Né? Então, isso é a questão da qualidade que a gente falou antes, né? Que o tempo inconsciente ou mecânico ele é desqualificado. Né? Então, esse tempo consciente é um tempo consentido. Tem muito a ver com a noção do sagrado. Né? O sagrado não só ligado ao religioso, mas o sagrado no sentido de conexão com algo mais profundo, um sentido de vida profundo. Né? Então, o tempo, né, tem um sentido, seja um tempo que eu estou na vida, esse tempo que eu vivo não é um tempo qualquer. Eu estou buscando crescer, evoluir, aprender com a existência, entender o que está por trás da vida, né, as causas da existência, né, os mistérios. Né? Então, esse sentido profundo aqui, que é importante, essa sacralização aí, né, que ela está falando aqui. Né? Como ensina a clássica obra A Voz do Silêncio, as frestas da chamada heresia da separatividade, um outro nome para o nosso tão conhecido egoísmo, fracionam o espaço, gerando divisão e conflito. A heresia da separatividade tem muito a ver com uma desconexão com a gente mesmo, né, com o que é de mais profundo em nós, né, com o nosso coração, né, e desconexão com algo maior, o sentido de vida maior, né, que a gente falou há pouco tempo. Né. Aí fica essa vida mecânica, né, então também os nossos espaços eles têm uma mera funcionalidade, não tem um significado mais, né? Então isso perde uma qualidade de vida importante. Né? Já dizia o mestre pré-socrático Parmênides que o universo seria um contínuo onde ser toca ser. O caminho para recuperarmos essa percepção consiste em preencher as frestas da separatividade com consciência e harmonia. Então, ser toca ser, você está tudo interligado, né? E cada coisa tem uma essência, né? Então, o ser humano tem uma essência, outro ser humano tem outra essência, e também as pedras, as vegetações, então está tudo colado, está tudo unido, né? Isso que o Parmênides falava, né? Então, isso à medida que nós entrarmos em contato com algo mais profundo em nós, a gente vai poder também entender, né, essa dimensão profunda das coisas, vai poder unir, digamos assim, né? Sentir que está tudo ligado, todos estamos ligados. Né? Isso é bem interessante e importante. Né? Ela continua aqui. Né? Assim, manejando o espaço e o tempo como se fossem os raios de um timão de navio nas mãos de um bom comandante, empreenderemos nossa viagem com precisão, como meio, e realização como fim. Né? A viagem é um meio e a realização humana é o fim. Né? Então, esse espaço e o tempo são, ao mesmo tempo que como se fosse uma cruz que nos prende no mundo, né? Mas são dimensões para a gente tomar consciência. Na verdade, não é uma prisão, é uma educação, né? Uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, à medida que a gente vai dominando o nosso tempo, dando sentido mais profundo a ele, dominando também o nosso espaço, né? Porque o tempo, como se fosse eu vou aprendendo, tomando consciência ao longo desse tempo, e expressando na vida, nos nossos espaços, nossas ações, né, esse conhecimento. Então, unir o tempo e o espaço tem a ver muito com esse conhecimento, essa capacidade de aprendizado, né, de tomar consciência ao longo do tempo,
e saber expressar de uma maneira pura e ordenada, né? Ou seja, as ideias elevadas vão ordenar também o nosso meio, harmonizar o nosso meio. Então isso é bem importante. Então a viagem, que é o nosso tempo de existência aqui no mundo, né? Ela coloca aqui como um meio, né? A realização como fim, né? Ou seja, essa realização humana, que é esse arquétipo, né, da realização, da plenitude humana, da sabedoria, seria a grande finalidade. Ou seja, nós estamos no mundo aqui para tomar consciência, expandir e para nos realizarmos, né, dessa maneira plena. Aí, né? A circunferência que envolve a cruz espaço-tempo, a qual demarca o diâmetro de nossa experiência, quando esta última se converte em sabedoria, permite que encontremos, em algum momento, o grande mistério, a origem da circunferência da vida, que não está em nenhum dos seus pontos, mas no centro, invisível aos olhos, mas fonte de onde tudo emana. Então essa frase tem muita coisa, vamos pegar pedaço por pedaço. Né? Então é interessante essa imagem que ela colocou. Primeiro uma cruz, né, inscrita dentro de um círculo, né? Esse círculo é como se fosse o que dá unidade a tudo, né? Dá o sentido a tudo. Vai superar aquela heresia da separatividade, ver tudo separado. Então esse círculo une, né? Vamos reler por trecho aqui, né? Então a circunferência que envolve a cruz espaço-tempo, que a gente já falou, né? A qual demarca o diâmetro de nossa experiência. Ou seja, quanto mais experiência, mais eu unifico, né? Expando também esse diâmetro da cruz. Ou seja, a consciência aumenta, né? Demarca o diâmetro de nossa experiência quando essa última se converte em sabedoria. Ou seja, uma visão mais ampla possível. Realmente a sabedoria vai unificar o tempo e o espaço. Vai unificar a nossa vida, né? Que se converte em sabedoria permite que encontremos em algum momento o grande mistério, a origem da circunferência da vida, que não está em nenhum dos seus pontos, mas no centro. Então, ou seja, toda circunferência ela tem um centro que é invisível, né? Que é a origem de tudo. Né? Então, circunferências são pontos equidistantes ao centro. Ou seja, o ponto é algo que a gente não vê, mas que gera tudo que a gente vê, toda a circunferência. Né? É um conceito ligado à ideia de Deus, né? Como se fosse. A gente não vê Deus diretamente, mas tudo que a gente vê seria sustentado para esse grande mistério, essa força divina. Né? Então, que não está em nenhum dos pontos, mas no centro, invisível aos olhos, mas fonte de onde tudo emana, esse centro que sustenta tudo. Bom lembrar que, por definição geométrica, uma circunferência se define como um conjunto de pontos equidistantes de um centro. Graças a ele, ela existe, como comentamos antes. Né? E aí vem bem aquela frase de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Que o essencial é visível aos olhos, ou seja, o que a gente vê é o reflexo de uma causa mais sutil, que é esse invisível, que é essa fonte de tudo que ela fala, esse ponto central que a gente não vê. Né? Um dia tomaremos este centro-coração, esta essência, e seremos plenos. É o centro-coração, né, como se fosse o nosso próprio coração, simboliza essa nossa parte mais profunda, mais verdadeira, mais essencial, né? Que no fundo tem a ver com a própria plenitude humana. Você já sai achar o que é mais legítimo dentro de nós, que é mais profundo, né? Esse centro-coração. Né? Então essa é a busca filosófica. Né? O acesso ao nosso coração nos franqueará passagem ao coração de todas as coisas, pois o superficial, em relação a si próprio, nunca desenvolverá laços profundos com nada e com ninguém. Simples questão de similaridade. Então, à medida que encontrarmos o profundo em nós mesmos, esse elevado, esse centro-coração que ela falou, a gente vai começar também a perceber a essência das coisas, também ver o que está por trás da aparência. Né? Então, conectar de maneira mais profunda com a vida, com as pessoas, com os seres como um todo. Né? E o que ela fala aqui? Né? Se eu tenho essa visão superficial da vida, eu só vou ver também a superfície. No fundo, a gente vê aquilo que somos, de algum grau. Né? A gente projeta aquilo que somos. Então, se eu tenho profundidade, eu vou ver a profundidade das coisas. Dizia uma filósofa que a única coisa que podemos pretender saber sobre Deus é que ele pulsa em manifestações e recolhimentos, como as sístoles e diástoles de um grande coração. Então o coração ele emana, né, o sangue para todo o corpo, né, expande, né, depois recolhe todo o sangue em si mesmo. Né? Então é uma imagem
do próprio universo, né? Que se manifesta, expande, e depois voltaria a esse centro, né? Como se fosse um grande coração, né? Que irradia e que recolhe. Se tomarmos como possibilidade que Deus seja um grande coração, é plausível supor que ele tenha relação com todos os corações do universo, com uma grande família coração, da qual o nosso também é integrante. Então isso é bacana também, né? Então Deus como esse centro coração, né? Então tudo teria também o seu centro, né? O próprio sistema solar, o centro é o Sol, né? E o Sol faz esse irradia tudo, né? O nosso coração, né? O centro de um átomo, né? Então é como se fosse esse centro, né? Esse centro coração, a presença de Deus em tudo. E tudo estaria unido nesse centro coração. Se a gente atinge essa consciência profunda, a gente vai entender essa unidade do universo, é conectar, né? Vai levar a consciência nesse ponto. Isso indica que, ao encontrarmos nosso próprio centro-coração, manejando bem o timão do tempo e espaço, corremos o bom risco de compreender melhor o grande patriarca barra matriarca de nossa família. Então, dominar o timão, né? O timão é o que é a direção do navio, né? Dominar esse timão do tempo e espaço, como a gente falou antes, né? É compreender essa dimensão do tempo, aprender com a vida, crescer a consciência e ordenar o mundo em função disso, né? É ser e estar, né? Ser e expressar no mundo, né? Então, manejando bem o tempo e espaço, então dominando, né, esse tempo e espaço, esse centro de tudo, né? O centro do tempo e do espaço, a gente também vai entender mais também essa dimensão essencial da vida aí. Esse grande patriarca e matriarca, né? Porque esse ser não teria um polo, seria a unidade, não teria gênero, né? Seria a unidade de tudo, né? Então a Lúcia vai fundo aí com essa ideia, né, de espaço e tempo, né? Para a gente ter uma relação bem mais elevada aí com essa ideia. Então isso é interessante, é como se a gente tem uma visão profunda da vida, a gente vai dar sentido mais elevado à nossa vida. A gente não vai lidar com o nosso tempo de uma maneira comum, não vai desperdiçar nosso tempo, né? E também vai lidar com nossos espaços. Esse espaço também é um espaço interior também, né? É o tempo também, o tempo externo e o tempo interno, né? Então a gente vai valorizar e consagrar essa vida, dar um sentido mais profundo. Então é bem legal essa visão que a Lúcia colocou aqui, né? Bom, agora o texto já é mais simples um pouco, né? Vamos ler aqui para a gente pegar, né? Eu e o professor Eduardo Rosa caminhamos por trilhas bem próximas e assemelhadas nas últimas décadas. Então, como eu falei, isso conhece desde 95, né? Em Nova Acrópole, como parte dos requisitos para ser um professor, além do curso de formação e de reciclagens anuais, há um trabalho escolástico a ser entregue todos os anos, uma espécie de esboço de um projeto de pesquisa filosófica a ser desenvolvido ao longo do ano. Então, essa é uma prática que tem os professores de Nova Acrópole, né? Então, estão sempre desenvolvendo estudos, né, investigações sobre vários tipos de temas, né? E tem todo ano essa análise, né, desses trabalhos e uma espécie de votação para quem for o trabalho mais interessante, isso que ela estava falando. E ela era a juíza de vários tipo concursos que tinha de pedagogos, né? Ela continua aqui. Como me encontro entre os mais antigos, né, entre aspas, né, de Nova Acrópole, em meu país, várias vezes coube a mim ler e qualificar esses projetos, que já passavam de 100 por ano. Tem muita gente, é um bom trabalho ler tudo, né? Estaria faltando com a verdade se não dissesse a vocês que, até onde a minha memória alcança nessa tarefa, não me recordo de um único ano em que o trabalho do professor Eduardo Rosa não estivesse entre os melhores. Nem todos, né, mas alguns eu realmente fiz bons trabalhos lá, né? Por algumas vezes era dele o melhor. Seu segredo era simples, generosas doses de simplicidade, seriedade em sua busca e um profundo amor pelo conhecimento, uma receita infalível. Obrigado pelo elogio, Lúcio. Hoje, quando esse livro chega desde o prelo, alegro-me muito com a possibilidade de compartilhar com um grupo mais vasto de pessoas o conhecimento dessa receita infalível e de seus frutos. E espero, com a mais forte das esperanças que possuo, que este livro te ajude, leitor, a tomar o timão de sua viagem com mãos firmes e apontar a bússola para o centro, sem hesitações ou demoras.
Sem sabedoria, o tempo e o espaço fogem. Aconselho-te a não perder nenhuma boa e lúcida oportunidade de aprender como segurar firme as rédeas de ambos. E este livro, com certeza, é uma ótima oportunidade. Professora Lucelena Galvão Maia. Então, prefácio bem rico, né? De boas ideias, de boas reflexões, né? E a proposta desse livro, como ela sintetiza aqui, é entender um pouco dessa dimensão da relação do ser humano com o seu espaço, né? Esse espaço qualificado, né? Que cada ser humano tem uma natureza, tem uma maneira mais justa de se harmonizar com ele, né? Isso ajuda a gente entendendo leis da natureza, entendendo mais a nós mesmos, né? E o Feng Shui, no fundo, ele tem essa função, né? Não é só arrumar as coisas fora, né? Mas tomar consciência dessa relação do que somos internamente e das leis universais, e saber buscar essa harmonia, certo? E o espaço seria ao mesmo tempo um espelho para nos conhecermos melhor e ao mesmo tempo reflete também essas leis da natureza. Então a gente vai se ajustando o que eu sou com essa ordem do universo, até que gerem espaços também harmônicos com energia mais saudável, né? E que possibilitem, né, uma vivência mais plena dessa vida que nos cabe, né? Então é isso, o prefácio eu gostei bastante. E você gostou do prefácio? Então, escreva abaixo o seu comentário, diga o que você achou. Então, obrigado pela paciência, espero que gostaram. Um abraço, tchau. Obrigado por ter ficado até o final. Te convido a se inscrever em nosso canal e lembre de clicar o sininho para receber notificações de novos vídeos.